No meu último vídeo, eu saí para caçar o castor lendário, e durante a minha jornada, eu passei por algumas aventuras. Encontrei um homem sem vida numa canoa aqui no lago, também encontrei vários pertences que estavam escondidos pelo caminho. Um pouco mais à frente, encontrei também uma pequena vila, com um pessoal que aparentemente estavam todos infectados com algum tipo de doença. E além das pessoas, os animais que eles caçavam aqui pelos arredores estavam também todos infectados. E como eu não sabia como era transmitida essa doença, achei melhor ir embora desse lugar. Mais à frente, já próxima à região do castor lendário, encontrei uma carroça saqueada no caminho. Mesmo eles levando todos os pertences valiosos, acabaram esquecendo um cacifo para trás. Enfim, saqueei o cacifo e fui em busca do castor lendário. Rastreei todas as pistas que ele acabou deixando até chegar onde ele estava. Ao capturar esse lindo animal, a noite já estava chegando e eu precisava arrumar um lugar seguro para conseguir acampar. E foi aí quando avistei um velho forte do exército abandonado, mas ao se aproximar dele para passar a noite, acabo escutando um tiro aqui por perto. E quando saí para investigar, acabo descobrindo que era o pessoal da Costa dos Murphy assaltando um casal. Infelizmente o marido da mulher foi de arrasta pra cima, e como a coitada estava sozinha aqui nesse lugar, decidi dar uma carona para ela até a sua casa. Oh, thank you. Let's move. Here, take this for your Tom and your Kale. Chegando na cidade, deixo a moça onde ela me pediu, e já que estou por aqui, decido ir até o salão para tomar uma bebida. Back to the wolves. Mas ao entrar no estabelecimento, encontro uma cena um tanto inusitada. No. Bertram, say no. Uma mulher aparentemente revoltada por ter sido traída pelos seus dois amigos. Do you know what betrayal means, Bertram? No. It means hurting Miss Marjorie. Suas amizades eram constituídas por esse grandalhão de 2 metros e um desprovido de altura, cujo seu nome era conhecido como Magnífico, na qual estava com um paradeiro desconhecido ultimamente, mas que tinha deixado uma pista com esse grandalhão antes de ter fugido. Mas o problema era conseguir tirar essa informação dele. E ao ouvir a conversa, pergunto para a mulher se está tudo bem. Everything okay? Imagine saving people. Bom, ela me explica um pouco sobre a sua vida e de como conheceu os dois amigos, e que por eles serem diferentes da maioria da sociedade, muitos os rejeitaram desde pequeno, ao contrário dela, que os acolheram e transformou eles até em celebridades. Mas enquanto ela conversava comigo, o grandalhão amigo dela estava quase enforcando o dono do bar. Dreamers, entertainers, and they... Oh no, now family's not enough. No, he's gone off alone. My little tiny magician has gone and stabbed his mama in the back. Oh, fuckity. No, Bertram! Woof, woof, Bertram! E como ele não estava querendo soltar o barman, eu tive que tentar acalmar ele. Easy there. Easy there. Sorry. Bertram! Easy, big guy. Bertram got a whoopsie. Not nice. Mister, I thought he was gonna deal with this. Back off her. Listen to your mother. Oh yes, Marjorie's here. Depois de acalmar o grandalhão na base da porrada, a sua amiga o conforta. Aí conversa vai, conversa vem, e ele finalmente conta aonde o danico do Magnífico está escondido. He's camping in the woods. Why didn't you tell me in the first place? You just apologize to these men. Bom, depois de pedir desculpa para mim e para o dono do bar, eles vão embora, mas antes disso, ela me pede que se eu ver o Magnífico dormindo aí pelo relento, eu faço uma bagunça com bastante barulho que ela vai ir até lá onde nós tá. Bom, dito isso, eu concordei com ela, caso eu acabe encontrando ele. Mas agora, meu compadre, eu tô morrendo de sono e já que eu tô aqui na cidade, vou procurar uma pensão para descansar. Ao andar pela rua dessa cidade, do salão até o hotel, noto um clima meio estranho. Bom, acho que esse não é um lugar muito receptivo. Ao chegar na pensão, uma forte chuva começa a cair no local. Então já aproveito para dormir ao som da chuva, né, meu compadre?
Ao amanhecer, troco de roupa e vou até a loja clandestina que tem aqui na cidade. New in town. Don't think I've met you before. Vendi todo o ouro e todos os itens valiosos que eu consegui até agora, dando pra apurar uma boa grana. Been a pleasure doing business with you. Ao sair do estabelecimento, começa a chover aqui na cidade novamente. Acho que o inverno já tá próximo de chegar aqui por essa região. E pra eu não me molhar muito, meu compadre, vou correr até a varanda da pensão pra eu esperar a chuva passar. E enquanto esse toró não passa, vou aproveitar para ficar aqui limpando meu revólver. Bom, enfim, com pouco tempo depois, a chuva finalmente dá uma trégua. E agora, meu compadre, como eu ainda não comi nada pela manhã, vou até o salão para comer alguma coisa. Mas não tem jeito, velho. Assim que eu cheguei de frente do salão, acabei entrando em mais outra confusão. Anyone else want to try taking my I ain't drink? thirsty, but I Oh, could you crack look some thirsty. sense into you, sure. Oh, you think you're real tough too, huh? Who's talking now, huh? É, meu compadre, hoje o dia já começou agitado, viu? Até os coitados dos meus cavalos fugiu quando começou a confusão. Oi. E como eles estão desde ontem à noite aqui em frente ao salão, vou dar um pouco de comida para eles agora de manhã. Pronto, meu compadre, já alimentei os cavalos, agora é minha vez de comer alguma coisa aqui pela manhã. Mister, first time? Can I get food, please? Agora que já tô do bucho cheio, vou pedir para tocar alguma coisa aqui no piano, já que eu tô achando muito desanimado esse bar. Yeah. We might be able to use this fog to our advantage. So, Have a stab at a game over there, huh? Far corner. Bom, meu compadre, agora que já animei um pouco a vida do pessoal aqui do bar, eu decido que agora já está na hora de eu ir embora. Thank you. Ao sair pra fora, olho para o lado e me chama a atenção um cartaz. Decido dar uma olhada para ver do que se trata. Era um cartaz de pessoa desaparecida, mais precisamente da princesa Isabel, na qual desapareceu há 15 anos atrás quando ela ainda tinha 5 anos ao visitar os Estados Unidos. A recompensa para quem encontrar ela hoje é de $100, uma boa gratificação pelo seu paradeiro. Mas como hoje eu tô indo entregar o castor lendário lá no armadilheiro, vou limpar minha arma para me prevenir caso alguém queira me assaltar pelo caminho.
Pronto, meu compadre, agora que já estou de arma limpa, vou seguir em frente enquanto ainda é cedo. Ainda com uma neblina intensa pelo caminho, lembrei que essa região é um local que habita várias raposas vermelhas. E para não espantar a maioria das raposas, vou mandar a Giroba ficar esperando aqui pelo caminho. Stay, girl. Segui em frente com o Caneco, até próximo a uma encruzilhada, onde o pessoal fala que vê muito dessas raposas por aqui. E dito e feito, só bastou eu andar um pouco aqui pela região que acabei encontrando a primeira. Easy, easy. Conferi com o binóculo antes de abatê-la e vi que realmente se tratava da raposa vermelha americana. Outras duas começaram a fugir, mas ainda consegui abater uma. Como já tinha conseguido abater duas raposas, meu compadre, chamei a Giroba até onde nós estava para colocar uma raposa na garupa dela. Pronto, feito isso, agora fui até onde estava a primeira que eu tinha abatido. Mas ao chegar até ela, encontrei mais outra raposa dando sopa bem em minha frente. Aí não teve jeito, meu compadre, abati a outra também, já que eu tô precisando de dinheiro. E como a garupa do Caneco e da Giroba já estão ocupados, vou retirar a pele delas para ir vender lá no armadilheiro. Aí eu fui até a terceira raposa que eu tinha batido, e quando eu cheguei lá, adivinha só. Encontrei mais duas raposas, meu compadre, e realmente por aqui é empestado dessas raposas vermelhas. Mas por enquanto não vou abater essas que acabei de ver, vou retirar a pele dessa daqui e guardar lá na Giroba. Bom, mudei de ideia. Mas bem na hora que eu ia atirar, a danada conseguiu fugir. Então vou ir de fininho aqui por cima do morro para ver se eu consigo ainda caçar ela. Mas ao se aproximar, achei interessante uma coisa na qual elas estavam hipnotizadas. Ao olhar com o binóculo, vejo uma canoa naufragada com um abutre na beirada aqui do rio. E nisso, meu compadre, eu deduzo que tem algum tipo de comida ali que tá atraindo as raposas para cá. Mas não importa, já que elas estão aqui dando sopa, vou abater mais uma para ganhar uma grana a mais com a pele dela. Ao ouvir o tiro, a outra se escafedeu aqui do local. Mas tá bom, já deu pra eu ganhar uma boa grana com essas que eu consegui abater. E pra que eu não seja assaltado, chamo o Caneco e Giroba aqui pra perto de mim. Ao pegar a quarta raposa do chão, fiquei curioso para saber o que tem naquela canoa naufragada aqui do rio. Então fui até ela e ao se aproximar, encontro um corpo de um homem caído ao seu lado. Coitado, acho que não sobreviveu durante o naufrágio. Vou vasculhar o baú que ele tinha, né, meu compadre, para ver se eu encontro algo importante. Ao abri-lo, encontrei alguns suprimentos e um maço de $15. E como ele não sobreviveu ao naufrágio, pensei em vasculhar o bolso dele para ver se encontro algo a mais de valioso. Mas ao fazer isso, acabo sendo surpreendido. I thought you was already gone. Em seu último suspiro, ele me entrega uma carta para uma tal de Bonnie. Não sei quem é essa mulher, mas vou guardar essa carta comigo para entregá-la caso eu a encontre um dia. Bom, feito isso, agora eu vou retirar a pele dessa outra raposa para ir vendê-la lá no armadilheiro. Alright, boy, hold on. Agora chegou a hora de dar um descanso para o Caneco, né, meu compadre, e ir até o armadilheiro montado na Giroba. Na minha ida até o armadilheiro, percebo algo bem interessante, que aqui por essa região onde estou, é bem abundante de animais para caça, pois no caminho encontro outro caçador como eu que teve sucesso na sua caça.
Bom saber, pois se algum dia eu precisar, já sei onde eu posso vir caçar. Bom, já próximo do meio-dia, eu finalmente chego aonde o armadilheiro fica. Ao se aproximar, desço da giroba e vou até ele. Ao chegar em sua tenda, sou bem recepcionado. Vendo os animais que eu cacei, inclusive o castor lendário, e aproveito para comprar um casaco novo para mim, já que o inverno está próximo de chegar. E bom, ao sair aqui do armadilheiro, decido ir até a região próxima do pântano. Vim até essa região por causa das informações que o grandalhão passou lá no bar, que pelo que ele contou, tudo indica que o Magnífico está aqui por algum lugar. Pensei em começar a procurar ele por aqui. O problema é que já passamos do meio-dia. E nessas horas, meu compadre, a fome já começa a apertar. Algo que começa a incomodar também é esse casaco, já que estamos em uma região com um clima totalmente diferente. E como eu preciso economizar energia, vou descer do caneco e trocar de roupa. Mais à frente, noto uma movimentação estranha, que ao olhar pelo binóculo, vejo que o pessoal da Costa dos Murfree estão assaltando mais um acampamento. Então, vou mandar a giroba ficar por aqui, para que eles não venham capturar ela novamente. E vou lá, né, meu compadre, fazer uma surpresinha para o pessoal dessa gangue nojenta. Consegui acabar com os dois que estavam assaltando o acampamento, mas o que eu não imaginava era que tinha mais dois reforçando o assalto. Estavam escondidos como reforços caso o assalto desse errado. Mas mesmo assim, eles estão mexendo com a pessoa errada. Pronto, meu compadre, mostrei pra eles com quem era que eles estavam se metendo. E agora, vou aproveitar e pegar o que tiver de valioso nos bolsos deles. Essa gangue não é brincadeira, realmente elas dominam aqui essa região. E como o pessoal do acampamento não vai precisar mais desse suplemento, vou aproveitar, né, meu compadre, e pegar eles para mim. E como já passou da hora do almoço e a fogueira do acampamento aqui ainda está acesa, vou pegar um bigozinho, né, e assar aqui uma carne para eu comer. Aí você tá ligado, né, que não poderia faltar também um cafezinho para eu tomar. Poxa, tu é doido, macho, bom demais, viu, esse cafezinho do Brasil. Agora que já forrei o bucho, é hora de partir. Vou pegar o caneco e a giroba para a gente procurar o Magnífico. Como ele tá acampado aqui pela mata, o único jeito da gente encontrar esse danado é através de algum sinal de fogueira. Então, vou ficar atento para ver se encontro algum sinal de fumaça que me leve até ele. Até que de repente, eu escuto um barulho. E ao se aproximar um pouco mais do meio da mata, encontro um pequeno acampamento.
E para não levantar suspeita, sigo calmamente, como se não quisesse nada aqui por essas bandas. Peço até para Giroba ficar aguardando aqui atrás. Ao se aproximar um pouco mais do acampamento, vejo que é realmente do danado do Magnífico. Então decido ir até ele desarmado, para que a gente possa conversar. Whoa, that's amazing. If you say so. Are you Magnifico by any chance? I'm not going back. She's a witch. She's a witch. Who? Presta. Well, Marjorie. she cares about you a lot. Well, I'm the talent. It's me. It's all me. I share the money with her, and, you know, that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? That's not it. She's a succubus. She's a succubus. Stay away from me. Mas no final das contas, o Pestinha não quis nem saber de conversa e saiu correndo querendo dar um migué em mim. She just wants to speak to you. Where are you running off? Hey, you talk? Ah, filho da gota pra me dar trabalho. Se eu pegar ele também vou dar tanto cascudo nesse cabeça de nós todos. You're starting to irritate. Oh, yeah, very clever. It's steak Very dinners good, and dancing very good. girls. I'm gonna get you. Come here. Damn it. Why ain't you led me on a merry old dance? Come on down now. Lady said you had a contract. You want me? Come and get me. Hey, hold on there. So long, Damn it. dummy. Where are you? You little... Really? Really? Too bad about that train. Agora sim, esse cabeça de caixa d'água não vai escapar de mim. Damn it. Ah! Oh, but, oh no, no. Put me down! I ain't back. I'm gone on the next train to the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes, the same cheap tricks, in a package half the size? You got Bertram, you got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? Shut up, you dimwit. You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, Dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. I won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed your brother. So you are gonna be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Ah, some friends. We ain't friends. Oh, We're family, as much as it pains me to say it. family. Still after everything? Of course, you silly little man. And him? Met him at the bar, agreed to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Now, don't you ever run off on us like that again. Back together! Back together! Well, I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you! Thanks for nothing, dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing Saint Denis next. Check with the box office. Here! No one said anything about splitting the gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye-bye! What I done to deserve you too? Bom, no final deu tudo certo, reuni toda a família novamente e vou ganhar até uma parte da bilheteria do próximo espetáculo.
Bom, só me resta agora pegar o caneco e a giroba e partir para a próxima aventura. Here. Mas assim que eu comecei a sair desse local, me deparei com um cenário inusitado. Bem ao lado da linha ferroviária, um pequeno assentamento todo destruído. Não tenho certeza de quem fez isso, mas pelas minhas deduções, eu acho que provavelmente foi o pessoal da Coja dos Murphy. E para atacarem um assentamento desse tamanho, significa que eles estão em um bando muito maior. E para eu não ser pego por eles de surpresa, preciso rever exatamente para onde é que eu vou. Por isso, vou rever o que tenho de valioso aqui na minha bolsa. Começando por esse mapa que eu encontrei na antiga delegacia queimada, que pelo que está desenhado aqui, fica em um porto de uma grande cidade, que provavelmente é a cidade de Saint-Denis. O outro mapa que eu tenho é os dos Marcos da Riqueza, sendo um pouco mais difícil de decifrar, já que só tem apenas uma igreja e uma mão desenhada nele. Sendo assim, vou até a cidade de Saint-Denis, que é a que está mais próxima de mim. E além disso, vou receber também uma grana lá na bilheteria que aquela mulher prometeu para mim, já que a ajudei a encontrar o Magnífico. Ao fundo, já noto os arranha-céus da cidade lá na frente. E como essa região pantaneira é bem populosa com animais, decido me afastar um pouco mais da linha ferroviária, já que a maioria dos animais ficam longe daqui quando o trem passa. Mais à frente, próximo à deságua aqui do pântano, encontro alguém acampando, mas pelo que eu tô vendo, acho que não é algum inimigo. Mais à frente, na ponte de passagem, decido parar e observar melhor alguns animais que ainda não conheço muito bem. There we go. A primeira espécie que eu encontro é da garça grande azul. Acho que eu vou levar um exemplar desse para vender no armadilheiro. Do outro lado da margem, encontro outros animais, que ao olhar melhor com o binóculo, vejo que é uma tartaruga mordedora. E como eu sei que essa tartaruga não vai chegar tão longe rapidamente, vou pegar primeiro a grande garça. E agora, chegou a vez da gente pegar uma dessas tartarugas. Pronto, meu compadre, consegui abater a tartaruga mordedora. Pensa numa lapa de uma bichona grande. E para eu conseguir levar ela até o armadilheiro, vou colocá-la na garupa da giroba, já que ela tá com a garupa desocupada e me acompanhando aqui durante a caça. Pronto, meu compadre, agora é hora de partir em direção à cidade de Saint-Denis. Mais à frente, já bem próximo de chegar na região urbana da cidade, encontro um animal que é de poucas ideias, aqui perto de uma encruzilhada. Um jacaré americano com a pele perfeita, e como a garupa do caneco está vazia, abati o bichão, né, meu compadre? Só assim faço um complemento a mais aqui na minha caçada. Agora é descer, retirar o couro dele e quem sabe assim fazer até um pá de bota. Easy, easy. Just hold on there, boy. O bichão tava gordo, viu, meu compadre? Oxi, o caneco tá com a fome desgramada, tá até lambendo aqui a lama do chão. Vala minha Nossa Senhora, vou até dar um pouquinho de comida pro bichinho passar mal. Okay, fella. There, boy. Pronto, meu compadre, agora meu caneco ficou nutrido novamente. E agora que já tá tudo certo, é hora de nós ir pra cidade e vender todos esses animais que a gente caçou.
Ao chegar no lado norte da cidade, me deparo com pequenos camponeses tentando resistir ao avanço da civilização. Com uns ainda tentando criar pequenos rebanhos de gado. O cenário se contrasta com fábricas e pequenos camponeses. Ao chegar na cidade, me deparo com um grande e luxuoso restaurante. A rua por aqui ainda é de terra, mas muito bem cuidada. Nota-se com árvores plantadas cuidadosamente ao lado do cemitério e com casas de alto padrão nessa mesma rua. Ao mesmo tempo que mostra ser um bairro nobre, se contrasta também com mendigos pedindo na rua. Ao subir no calçamento, me pergunto se um caipira como eu conseguirá se dar bem em uma cidade tão grande como essa.